Olá, bonitos e bonitas! Nono ano, estamos hoje na sexta aula de História e nós vamos continuar hoje o assunto, né, o conteúdo de Guerra Fria ainda, né? De repente você vai falar assim, vixe, professora, Guerra Fria de novo, novamente, outra vez? Sim, novamente, outra vez. Guerra Fria é um assunto muito extenso, então a gente demora mesmo em algumas aulas, né? Temos aulas até mais do que nós gostaríamos, mas a gente tem que ter para que a gente possa explicar as fases e os acontecimentos que tiveram anterior, durante e depois da Guerra Fria, certo? Lembrando que a Guerra Fria é entre os Estados Unidos, foi entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, lembrem disso, tá bom? Então, veja só, nós vamos falar sobre, é, ainda para fechar, sobre aquele figura lá que eu falei, Mao Tse Tung, né? Depois que a gente fechar sobre ele, nós vamos já entrar e falar quem foi o cara que assumiu após a morte de Mao Tse Tung. Já vou dizer logo quem foi. É um nome meio estranho, né? Mas como é chinês, a gente não pode é, né, estranhar muito nem duvidar muito. Para nós americanos, né? Americanos da América do Sul, a gente estranha. Enfim, o nome do personagem ou do cara que vai ficar assumir o lugar de Mao Tse Tung é 1971, 1971 vai ser nada mais nada menos do que Deng Xiaoping, ou Xiaoping. É um nome assim bem diferenciado para nós, né? Parece mais nome de shampoo, coisa parecida. Mas enfim, gente, é ele que vai assumir Mao Tse Tung. Vai assumir o lugar de Mao Tse Tung. Enfim, vamos lá então. Bom, na última aula a gente falou sobre a questão da Revolução Chinesa. Ainda dentro da Revolução Chinesa, dentro desse conteúdo aí, desses bastidores, né? Tantos combates e embates que nós tivemos na Revolução Chinesa, nós vamos ter ainda um grande feito para ele, para Mao Tse Tung, para o governo dele que aconteceu nesse período. O que foi, professora? O que aconteceu foi o seguinte: isso foi a Revolução Cultural Chinesa. Essa Revolução Cultural Chinesa nada mais era do que uma ratificação de quem era Mao Tse Tung, ou seja, era uma confirmação de quem era Mao Tse Tung. A Revolução Cultural, ela era uma revolução ideológica. Por quê? Porque ela teria o papel, a obrigação de conduzir as pessoas, a todos os chineses ali, a entenderem, a aceitarem quem era Mao Tse Tung, né? A visão dele, o personagem dele, a imagem dele, certo? E por que que, por exemplo, para ele foi bom, mas para as pessoas, para muitas pessoas foi ruim. Por quê? Porque a partir do momento que começou a Revolução Cultural na China, o que que acontece? Vai de 1966 a 1976. O que que acontece? Qualquer grupo que houvesse, grupos de jornalistas, de intelectuais, leitores ou outro grupo que surgisse que não concordasse e não concordou realmente com essa revolução cultural, eles sofriam danos como perseguição, né, por não concordar. Inclusive vai ter um grupo de jovens que são a favor dessa ideologia de Mao Tse Tung, né, a Revolução Chinesa, e eles vão estar postos a queimar, gente, todos os livros que não têm a ver com, que não condiz com o que Mao Tse Tung ensina. Lembrando que Mao Tse Tung tinha a ideia, né, ele tinha um caminho a seguir. Qual era o caminho? Ele tinha um alvo para seguir. O alvo era trazer de volta os impérios, né, antigos asiáticos. Ele achava que poderia trazer de novo. Por isso que ele é, deliberava ordens e fazia tudo que fosse possível para que realmente voltasse esse período de governo imperialista. Então, a Revolução Cultural da China foi dessa maneira aí. A intenção era, voltando a dizer de novo, era confirmar, era fortalecer a imagem, né, de Mao Tse Tung, certo? Como forte, como um líder comunista, né? Porque assim ele se tornou, certo? Os problemas foram esses, pessoas perseguidas e mortas por causa disso, tá bom? Bom, passando a Revolução Chinesa, né, a Revolução Cultural, nós vamos ter então, que eu falei, muitos livros sendo queimados, livros que não concordavam com que a política dele estava falando,
é a questão comunista mesmo. Então, o que acontece? Nós vamos ter, então, em 1971, nós vamos ter a China sendo aceita pela ONU. Gente, isso assim, isso é muito bom para a China, né? Isso é um marco na história chinesa, isso é muito massa para a China. Por quê? Porque a partir do momento que a China é aceita pela ONU, então, claro, ela vai ganhar uma moral, né? Poxa, você foi aceita pela ONU, você vai participar das reuniões, terá um representante na ONU. Então, isso vai ser muito legal para a China, certo? Vai ser uma marca, uma característica para a China agora. É como se desse uma autoridade maior para a China, uma legalidade maior para a China. Então, nesse ano que eu falei, 1971, a China é aceita pela ONU e a partir desse momento, eu acho que 5 anos mais tarde, né? Mais tarde, deixa eu falar para você a página logo, eu estou na página 125. Eu acho que 5 anos após, Mao Tse Tung ele morre e quem vai assumir o cargo, quem vai assumir a posição dele, vai ser Deng Xiaoping, certo? Lembrando que eles ainda tinham a ideologia da questão comunista, da questão imperialista. Dengue, vamos chamar de dengue, né? Ele não tá aqui, né? Parece o mosquito da dengue, mas não é mosquito, o mosquito da dengue, certo? Dengue, né? Eu acho que você vai pensar aí no mosquito, mas enfim, vai ser bom porque você vai guardar na cabeça. Ele implantou um sistema de ZES. O que é ZES? Era uma economia que misturava a questão capitalista, aí a questão comunista e a questão socialista. Ele colocou três em um só. Já viu aquela frase, você é três em um? Pronto, o Deng fez isso, né? Deng Xiaoping. A economia ZES, ele colocou comunismo, socialismo e capitalismo tudo junto, certo? A partir daí, claro que assim era tudo controlado por ele, viu? Houve reformas, a China melhorou muito nessa questão, mas era controlado por ele. Lembrando que a China permanece nesse sistema ainda comunista, tá? Então, veja só, lembrando que a economia era chamada de ZES, ou Zonas Econômicas Especiais, né? Bom, uma das coisas que foi implantada nessas economias, eu vou dizer bem rápido, significa ou diz produção industrial diversificada e voltada especialmente para as exportações. Gente, isso daí, só isso, se ele tivesse implantado só isso nas zonas de economias, isso daí já bastava. Por quê? Porque tirava a China do comércio interno, ou seja, tirava a China da questão regional e levava a China para o externo, para outras regiões, para crescer e expandir, certo? Então, isso deu muito certo, fez a China mesmo evoluir e expandir. Inclusive, atualmente, a China é a terceira maior economia do mundo. Só fica atrás dos Estados Unidos e do Japão, viu? Então, preste atenção aí nessa informação, certo? Então, a China atualmente é a terceira maior economia do mundo, atrás do Japão e dos Estados Unidos. Com essa economia, que é chamada de ZES, que Deng Xiaoping trouxe, fez a China mesmo sair dessa questão aí imperial, né? E ela partir para a questão agora expansiva. Ela expandiu bastante, certo? Então, quem foi que fez isso? Deng Xiaoping, depois de Mao Tse Tung. Quem foi que trouxe, professor, a Revolução Cultural Chinesa? Mao Tse Tung, certo? Qual era o propósito dessa revolução? Era fortalecer, ratificar a imagem de Mao Tse Tung, que seria aquela imagem forte, ditatorial, que era ele que trazia as políticas e as decisões, certo? Qual era o pensamento de Mao Tse Tung? Trazer de novo os impérios, que ninguém mais queria, porque todo mundo estava cansado. Sabe aquela roupa velha já, que as pessoas não queriam mais ver essa roupa? Pronto, eu não queria ver mais esse tecido antigo, essa coisa velha, era os impérios que Mao Tse Tung queria trazer. Bom, partindo daí, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter agora, né, partindo da China, já que a gente está falando da Ásia, nós vamos ter então agora a Índia, né? O que acontece, professora? A Índia ela estava muito cansada por ter regiões dominadas pelos europeus, certo? Um desses grupos europeus vai ser a Inglaterra, certo? Os britânicos, né? Então, o que acontece? Começa-se a ter agora uma resistência mais forte, né? Agora vai começar a ter grupos que vão resistir de forma mais forte, mais inteligente, terão outros grupos que vão apoiar essa resistência.
Um desses caras que vai fazer parte do grupo e que eu penso que ele vai fazer esse grupo explodir, crescer, vai ser Mahatma Gandhi, ou Gandhi para muitas pessoas. Quem era Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi, ele era um advogado, portanto não era pobre, mas ele começou a perceber as desigualdades sociais que haviam na Índia, então ele não concordava. Qual foi a metodologia, professora, de Mahatma Gandhi? Aí eu estou indo para a página 126 já. A ideologia de Mahatma Gandhi era completamente diferente das outras, né? De você ter violência, de você resistir, vá lá, bata a panela, bata caldeirão, vá com armas, vá com isso, faça o povo ir para as ruas brigar. Não, desculpe. Mahatma Gandhi fez o seguinte: ele disse, nós vamos reagir, nós vamos resistir aos britânicos de forma pacífica, ninguém vai brigar, ninguém vai fazer violência. A partir desse momento, quando a polícia era chamada, a polícia não tinha muito o que fazer. Por quê? Porque não tinha violência. Então, o que ela fazia? Ela ficava somente observando e não tinha como prender ninguém, porque não havia violência, certo? E, professor, isso funcionou muito. Por isso que Mahatma Gandhi ele é conhecido até hoje nesse contexto aí, por causa disso. O que acontece? Com a pacificação ou pacificidade de Mahatma Gandhi e quem seguia Mahatma Gandhi, ele disse o seguinte: nós não vamos brigar, mas também nós não vamos comprar nenhum produto comercializado pelos britânicos. A partir daí, os britânicos começaram a ter problemas financeiros, porque a China, sim, ela tinha um comércio com os britânicos. Então, houve essa resistência inteligente, uma resistência que se tornou mais tarde uma macro resistência, né? Ela saiu dali e começou a crescer e expandir. E outros grupos começaram então a copiar Mahatma Gandhi, certo? Bom, ainda nós vamos ter, nesse contexto, né, estou na página 126, a conferência de Bandung, né? É mais ou menos isso que se fala, que se pronuncia. A partir dessa conferência, todos os grupos que não concordavam com os Estados Unidos nem a União Soviética, portanto, nem capitalismo nem socialismo, começaram então a fortalecer essa ideia. Nós não queremos continuar sob o domínio do socialismo nem do capitalismo, nós queremos ser independentes, certo? A partir da Conferência de Bandung, no ano de 1955, ok? Bom, professora, qual é a primeira região, localidade que começa a ter isso? O Vietnã. Os vietnamitas começaram então a dizer que não queriam mais continuar sob o controle deles dois. Então, o que acontece? Em 1950, começou a surgir uma frase dos americanos, né? Isso, gente, essa frase não surgiu lá dos vietnamitas. Essa frase ela surgiu dos americanos, que dizia o seguinte: faça amor e não faça guerra. Paz, amor, lembra? Paz, amor, calma, né? Então, essa frase, faça amor e não faça guerra, surgiu dos americanos. Por quê? Porque os próprios jovens americanos começaram a perceber que os Estados Unidos estavam demais, gente. Muitas pessoas estavam morrendo unicamente por causa do propósito financeiro que eles tinham, por causa da Guerra Fria, por causa do objetivo que era de crescer e conquistar territórios, certo? Bom, o que é que acontece? Nem Estados Unidos e nem União Soviética queriam perder esse controle que tinha sobre os vietnamitas. O que acontece aí, gente? Haverá uma divisão. Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Cada uma dessa região havia sim um líder político e cada líder político desse, juntamente com essa região, era controlado ou pelo socialismo ou capitalismo. O que vai dar aí, professora? Vai dar uma briga de foice no final. E no final de tudo, infelizmente, muitas pessoas irão morrer inocentemente até, né? De forma inocente sem saber. As duas regiões no mesmo lugar, região norte e região sul, elas se degladiarão, elas entrarão em confrontos mesmo de guerra e muitas pessoas irão morrer. Por causa disso, muitos jovens americanos começaram a fazer campanhas, como eu disse, né? Sobre não a violência, sobre não a estar brigando, né? Melhor que se resolva na conversa e no diálogo, certo? Bom, a guerra do Vietnã vai acontecer por conta disso, porque o Vietnã não quer mais continuar sobre o domínio nem dos capitalistas, nem dos socialistas. E eles não concordam com isso, por isso vai haver uma guerra entre essa região, que será dividida em dois por causa dos Estados Unidos e União Soviética, certo? Tá dando para entender, né? Bom, nós vamos ter, dentro desse contexto,
o seguinte, no ano de 1975, nós vamos ter o final dessa guerra. A região de Laos e Camboja, essas duas regiões, elas sofrerão com armas químicas pelos Estados Unidos, certo? Só que essas duas regiões, gente, conhecia bem onde moravam, né? Os americanos até tinham um arsenal muito grande mas não conhecia a região. É aquela coisa, quem conhece a sua casa é você, não é outra pessoa, né? Assim, então por causa disso, o que acontece? Os Estados Unidos perde, né, essa guerra aí, porque tanto Laos como Camboja conhecia muito bem a região, e quando eles viam que estavam observando que viriam as armas químicas, né, eles fugiam, se escondiam lá no meio da mata e não conseguiam ser tocados, né, lá dentro de casa. Mas nas matas aconteceu um fato interessante, que os americanos começaram a perceber que eles estavam fugindo. Então o que fazia? Quando tinha algum vietnamita embaixo de alguma árvore que eles se escondiam, esse produto químico que eles lançavam dos aviões caiu em cima da árvore. Quando caía em cima da pele de algum vietnamita, a gente não largava, eles tinham que puxar com pele e tudo. Então fixava-se assim, então agarrava e logicamente que fazia uma queimadura muito ruim, né? Terrível. Mas graças a Deus, nesse sentido, os americanos perdem. Então a guerra do Vietnã termina em 1975, certo? Aí o Vietnã ele vai ser unificado e vai se chamar República Socialista do Vietnã. Certo? Ok? Então, nós vamos parar por aqui na aula de hoje, finalizando dizendo que no ano de 1975, o Vietnã ele vai unir-se e vai se tornar uma república, a República Socialista do Vietnã, certo? Cheiro para vocês, continuaremos em outra aula falando sim, a partir desse momento, como é que se deu a questão da independência da Índia, que eu já falei um pouco, que foi através de Mahatma Gandhi, e nós iremos falar no final sobre a Marcha do Sal, iremos falar sobre a questão da África, a independência da África também, certo? Um cheiro, preste atenção na aula, estude, leia, pontue, e nós teremos depois atividades, tá? Cheiro para vocês, fiquem com Deus.